início com música de fundo épica e misteriosa, que se suaviza para a narração. Você já ouviu falar de um homem que podia fazer chover fogo do céu? Ou que foi alimentado por corvos no meio do deserto? Não, isso não é um roteiro de filme de super-herói. É a história de um dos profetas mais incríveis e intensos da Bíblia, Elias. Elias surge na história de Israel num momento de caos. O rei, Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, tinha levado a nação a adorar um deus falso chamado Baal. Era uma época de corrupção, idolatria e esquecimento do verdadeiro Deus. E é nesse cenário que Deus levanta um homem vindo do nada, de um lugar chamado Tisbe. Elias, a primeira aparição dele é simplesmente bombástica. Ele não chega com um pedido, não chega com uma carta. Ele se apresenta diante do rei Acabe e declara, com uma autoridade que não vinha dele mesmo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante quem eu sirvo, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Imagina a audácia. Ele simplesmente fecha os céus. E adivinha? Parou de chover. Por 3 anos e meio a seca castigou a terra. E Elias, Deus o escondeu. Primeiro, perto de um riacho, onde corvos, sim, corvos, traziam pão e carne para ele todos os dias. Quando o riacho secou, Deus o enviou para a casa de uma viúva pobre em Sarepta, uma mulher que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um último pão para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. Elias chega e pede a ela que faça um pão para ele primeiro. Parece um pedido egoísta, né? Mas era um teste de fé. Ele promete a ela: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a promessa se cumpriu. O milagre da multiplicação sustentou aquela família durante toda a seca. Mas o clímax da história de Elias ainda estava por vir. O confronto no Monte Carmelo. Pensa numa cena de cinema. De um lado, Elias sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, todos patrocinados pela rainha Jezabel. Elias lança o desafio ao povo: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O desafio era simples: 2 altares, 2 novilhos. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, dançaram, se cortaram do amanhecer até a tarde. E nada. Silêncio. Elias até zombava deles: gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo ou viajando. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstrói o altar do Senhor, que estava em ruínas. Coloca a lenha, o sacrifício, e para deixar tudo mais impossível, ele manda jogar 12 cântaros de água sobre tudo, encharcando a lenha, o sacrifício e enchendo a vala ao redor do altar. Não havia chance de truques. E então Elias faz uma oração. Uma oração simples, direta, cheia de fé. E na mesma hora, fogo! Fogo desceu do céu e consumiu não só o sacrifício e a lenha, mas as pedras, o pó e até a água que estava na vala. O povo, aterrorizado e maravilhado, caiu com o rosto em terra e gritou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Você pensa que a história acaba aí com o herói vitorioso? Não, logo depois desse triunfo, Jezabel jura matá-lo. E Elias, o mesmo homem que enfrentou 850 profetas, que fechou os céus e fez chover fogo, fugiu. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Isso nos mostra a humanidade dele. Ele era poderoso, mas também era um homem com medos, com fraquezas, que sentiu o peso da solidão e do esgotamento. Mas Deus não o abandonou. Enviou um anjo para alimentá-lo e o fortaleceu para uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Lá Deus não falou com ele num grande vento, nem num terremoto, nem no fogo. Deus falou com Elias num cício tranquilo e suave, num sussurro. Restaurou sua força, deu a ele novas missões e mostrou que ele não estava sozinho. A despedida de Elias da terra é tão espetacular quanto sua vida. Ele não morreu. Enquanto caminhava com seu sucessor Eliseu, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu, os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. A história de Elias é uma montanha-russa de fé, poder, medo e restauração. É a história de um homem comum que foi usado de forma extraordinária por um Deus extraordinário. E nos lembra que mesmo nos nossos momentos mais fracos, quando tudo parece perdido, Deus pode nos encontrar no deserto e falar conosco num sussurro, pronto para nos levantar de novo.